Olá, boa tarde. Meu nome é Dalânia e juntamente com Mário e Oséias, a gente vai estar apresentando um trabalho de matemática utilizando a linguagem de programação Python e suas aplicações com conjuntos matemáticos para a disciplina de matemática aplicada 1. Como utilizar a linguagem Python para fazer operações com conjuntos matemáticos? Antes de iniciar nessas operações de união, interseção, diferença, eu vou explicar para vocês o que é Python. Python é uma linguagem de programação de alto nível e ela também são estruturas. No Python também existem estruturas que são classificadas como estruturas orientadas a objeto. A orientação a objeto é uma forma de programação que busca o controle e a estabilidade, digamos assim, de projetos de proporções. Por isso, ela é considerada uma metodologia para, digamos assim, experts. Então, agora a gente vai estar utilizando essa metodologia, mais precisamente as funções sets do Python, para estar fazendo essas operações com conjunto. E as operações que a gente vai estar fazendo é a de união, interseção, diferença simétrica, pertinência, assim como também a gente vai verificar se um conjunto é subconjunto de outro. Antes disso, eu vou falar o que são sets. Sets são estruturas disponíveis no Python, utilizadas para representar coleções desordenadas de elementos únicos, ou seja, conjuntos. Assim como também é importante sempre lembrar uma dos conjuntos, das principais características, né? Que os elementos eles não são armazenados em uma ordem específica e confiável. Como assim, Dalane? Eu posso, por exemplo, colocar 10, 20, 30, 40, 50 em dois conjuntos diferentes. Eu não preciso ser uma ordem direta para estar definindo o conjunto. Eu preciso ter somente o conjunto criado. E conjuntos não contêm elementos repetidos. Você nunca vai ver no conjunto, por exemplo, o número 1, 2, sempre vai ser 1, 2 ou 3. Não pode ter elementos repetidos. Agora, eu vou mostrar para vocês como a gente faz para definir um conjunto em Python. Antes disso, eu vou falar para vocês que o que a gente utilizou foi a IDE Replit, que ela tem tanto o terminal interativo do Python, como também a ideia para a gente programar. A gente preferiu usar direto o terminal interativo justamente pela sua praticidade, né, e pela sua facilidade. Então, por exemplo, eu estou definindo aí o meu conjunto S. Eu digo que S vai receber o meu conjunto do 1 ao 5 com elementos 1, 2, 3, 4 e 5. E logo em seguida eu coloco o S. Mas, Dalânia, por que você definiu o conjunto e colocou um S? Por que você não colocou um print S? Que aí eu mostrava o que tinha dentro dessa variável S. Porque justamente eu estou tratando diretamente dentro do terminal interativo do Python. Então eu não preciso estar utilizando os elementos como, por exemplo, print para estar mostrando algo na tela. Se eu colocar somente o S na tela, o terminal interativo vai entender que esse S já foi declarado antes e vai mostrar o que contém dentro daquela variável. Agora eu vou direcionar a apresentação do trabalho para Mário, que ele vai explicar as outras funções que a gente utilizou com Python para representar conjuntos. Dando continuidade ao trabalho, vou falar aqui sobre a união de conjuntos. Bem, primeiramente nós precisamos ter os conjuntos definidos, como está mostrado aqui, os conjuntos definidos, conjuntos A e B. Após ter os conjuntos definidos, para fazer a união entre esses conjuntos, é necessário esse comando union. Então você coloca a.union, parênteses, b, fecha parênteses, para fazer a união entre esses conjuntos. É um comando bem simples, pela facilidade da linguagem. Sobre a parte de interseção no caso, é praticamente a mesma coisa. Você precisa ter os dois conjuntos definidos, e a única diferença é que no lugar de union você usa intersection, e aí vai mostrar a interseção entre os dois conjuntos definidos. Bom, meu nome é Oséias e eu vou falar um pouco sobre a diferença de conjuntos. Bom, seguindo o mesmo raciocínio que foi estabelecido pelos nossos
pelos nossos colegas anteriormente, a diferença de conjuntos ela vai se dar de maneira oposta à intersecção de conjuntos. Ao invés da diferença, ao invés de mostrar os elementos em comum entre o conjunto A e o conjunto B, ele simplesmente vai mostrar a diferença entre esses conjuntos, os elementos que não estão em comum entre A e B. Bom, diferença simétrica. A diferença simétrica é praticamente ele vai mostrar também os elementos que não estão no primeiro conjunto e no segundo conjunto em comum. O diferencial é que ele vai ser separado. Tipo, na diferença simétrica ele vai mostrar todos e vai fazer um conjunto só. Aqui meio que vai ser separado. Bom, a pertinência. A pertinência, praticamente, depois do conjunto A e o conjunto B ter sido criado com X elementos, como está na figura 1, 2, 3, 4 para A, 3, 4, 5, 6 para B, praticamente ele só vai fazer uma verificação de forma booleana se aquele elemento específico que foi determinado existe dentro daquele conjunto. Isso é a pertinência. Bom, para verificar se um conjunto é subconjunto de outro conjunto, praticamente o que vai acontecer? Você vai falar o nome do conjunto que você quer, no caso o conjunto B, que é o que está na imagem, vai usar o isubset A, que é o comandinho do Python para a gente fazer essa verificação. E ele vai retornar para o usuário true ou false, também em forma booleana. Se o conjunto C de fato está dentro de A, ele retorna true. Caso contrário, false. E esse foi o fim do nosso trabalho. Espero que vocês tenham entendido um pouco da linguagem Python e no conjunto da matemática, né? Falando sobre conjuntos. E nós agradecemos por terem assistido até aqui. Obrigado.